Obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas, né? Ou bom dia, boa tarde, dependendo de quando vocês irão assistir esse conteúdo. Eu me chamo Bruno, serei o professor formador aqui da nossa disciplina de estilos e habilidades de liderança. Então, gostaria de desejar primeiramente, né, a todos boas-vindas à Universidade La Salle, caso você esteja iniciando a tua caminhada na pós-graduação Lato Sensu aqui com a gente, e também aproveitar para desejar boas-vindas à nossa disciplina de estilos e habilidades de liderança. Bom, pessoal, antes de me apresentar, então, eu já vou tomar a deixa aqui para dizer que o MBA ele é um espaço muito rico para a nossa formação, né? Mas ele vai para além da nossa formação. O MBA ele é um espaço que a gente constrói laços com os nossos colegas e possivelmente a gente constrói o networking. Então é muito importante que vocês utilizem, né, desse momento da graduação que vocês estão fazendo, dessa especialização, para que vocês façam contatos, né? Então, sugerindo isso, eu vou deixar uma caixa de mensagem aqui na nossa plataforma, no Lex, para que vocês possam se apresentar, né? Falar o nome de vocês, a formação profissional, aonde vocês trabalham, o que vocês realizam, qual é o cargo que vocês atuam hoje e quais são as suas aspirações de sonho, né? Sonho profissional para além aqui da pós-graduação, dessa especialização. Com isso, vocês poderão encontrar pessoas semelhantes, diferentes, e poderão construir laços, né, dentro desse processo que é o MBA. Então, aproveitem esse espaço, boas-vindas a todos e a todas que estão, nesse momento, fazendo parte disso tudo, certo? Bom, pessoal, então, vou me apresentar, me chamo Bruno Paes, atualmente sou doutorando em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui pela URGS. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Guaratinguetá, mas eu já resido aqui no estado do Rio Grande do Sul há bastante tempo, principalmente aqui na capital gaúcha, em Porto Alegre. Então, como falei, sou doutorando em administração pela URGS, pela área de concentração gestão de pessoas em relações de trabalho, e as minhas pesquisas científicas elas estão voltadas então mais para a parte qualitativa das organizações, né, principalmente no que se refere à diversidade e inclusão no trabalho. Eu já atuei também no mestrado, né, lá da FURG, da Universidade Federal do Rio Grande, que foi onde eu me formei em administração, minha formação inicial, depois da mesma universidade lá na FURG, que fica lá em Rio Grande, no extremo sul do sul, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Me formei em administração lá e segui a carreira acadêmica também para fazer o mestrado lá. E desde o meu mestrado já venho trabalhando com as temáticas de diversidade e inclusão e também um pouco sobre as relações de trabalho, né? Lá na FURG, a minha área de concentração do mestrado era organizações, mercado e trabalho, e a minha dissertação ela também envolveu a discussão sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, carreira. Então são temáticas, né, dentro da área acadêmica que me chamam a atenção, que me faz entender a importância que a pesquisa precisa ter para cumprir uma função social, né? Então sempre costumo dizer que uma pesquisa científica ela precisa cumprir com uma função, e essa função ela precisa também ser social, ou seja, precisa ter um retorno, né, dessa pesquisa que é feito dentro do espaço da universidade para com a sociedade. Bom, para além da minha vida acadêmica, eu também sempre segui trabalhando. Comecei a trabalhar desde muito cedo. Não que a academia não seja trabalho, né, pessoal? Mas agora tentando separar, né, o estudo, que também é um trabalho, né, a função de pesquisador, a função de ser bolsista dentro da universidade. Para além disso, eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho, no mercado corporativo desde muito cedo, então desde meus 15 anos, fui menor aprendiz, então passei aí por vários cargos, né, no decorrer desse tempo. Também atuei na Unimed Guaratinguetá, lá da minha cidade, foi lá que eu comecei, depois eu trabalhei em várias outras organizações, uma delas, por exemplo, a Yara, que é uma das empresas de fábricas de fertilizantes que tem, como grande sede, né, uma das grandes sedes na cidade de Rio Grande. Atuei como assistente de recursos humanos ali também. Bom, atualmente eu tenho uma outra paixão que é o marketing, né? Eu sempre flertei com marketing. Lá inicialmente no meu TCC eu já trabalhava com marketing, e agora eu tenho trabalhado então como gestor de tráfego numa organização, numa empresa
São Paulo, né, ou seja, na parte jurídica do marketing digital. Então, atualmente tenho atuado como gestor de tráfego tanto de Google Ads quanto de Meta Ads, e aí eu costumo dizer que a importância da internet, né, como uma ferramenta para as formas de gestão e também para a liderança, que é a nossa disciplina, né? Então, com base em toda a minha vivência dentro do mercado corporativo e também com os meus anos de estudos dedicados à academia, no mestrado e no doutorado, e, consequentemente, também toda a minha vivência em sala de aula, né, seja nos estágios de docência, que eu tive o prazer de fazer na URGS, e também nas especializações que eu atuo aqui na La Salle, como nas disciplinas de gestão contemporânea, estilos e habilidades de liderança, gestão da diversidade e inclusão, entre outras. Então, tudo isso me possibilitou para que a gente possa hoje aqui, né, fomentar essa discussão sobre liderança dentro dos nossos espaços de trabalho, que é um tema que nunca sai de moda, né? Costumo sempre dizer isso, um tema extremamente relevante e importante para a gente pensar o processo de liderança dentro das organizações e o processo de liderança como um todo, certo? Então, a nossa disciplina ela tem o nome de Estilos e Habilidades de Liderança, e esses nomes, eles já nos colocam brevemente o que a gente vai estudar nessa disciplina. Vocês verão que a liderança ela é um tema multidisciplinar, interdisciplinar, ou seja, uma temática, né, um fenômeno que vai ser estudado por diversas áreas de concentração, diversas áreas do conhecimento, mas aqui a gente já consegue perceber que o que a gente vai debruçar um pouco mais sobre a liderança será falar um pouco sobre esses estilos de liderança e também sobre as habilidades. E aí, claro, trazendo sempre uma reflexão sobre o que era a liderança no passado, fazendo um recorte importante para a gente pensar as organizações do passado e também as organizações contemporâneas, justamente para que a gente possa refletir o que é ser líder hoje. Estava falando da importância da internet para a liderança e também para as novas formas de se organizar. Então, vamos conversar sobre isso. As formas de liderança, né, mudaram no decorrer do tempo e a gente vai ver um pouquinho também desse traço histórico. Mas, inicialmente, então, né, desejo boas-vindas aí à nossa disciplina. Bom, pessoal, então o que nós veremos, né, na nossa disciplina de estilos e habilidades de liderança? Bom, assim como vocês receberam na plataforma Lex, vocês receberam um e-book da nossa disciplina. O e-book ele é o nosso material principal, né? Ou seja, aquele material que vai nos guiar por toda a disciplina. Então, é muito importante para que vocês tenham um processo formativo de qualidade, que vocês leiam o e-book, assistam às telas narradas, né, ou às telas interativas, como outros professores também chamam, para que vocês possam ter um fundamento, né, para que vocês possam cristalizar esse conteúdo na vida profissional de vocês. Bom, para quem já leu o e-book ou para quem ainda vai ler o e-book, como é a base central da nossa disciplina, foi nele que eu baseei para essa aula expositiva. Né? Então, tudo que a gente vai falar aqui está dentro dos materiais disponíveis para vocês através da plataforma Lex. Né? Então, bom, qual será a ementa da nossa disciplina, então? O que a gente pretende, né, discutir com a nossa disciplina? Bom, primeiramente, a gente vai discutir brevemente sobre os conceitos e as teorias sobre liderança. Eu sempre costumo dizer que é muito importante para que a gente consiga investigar um fenômeno contemporâneo, ou seja, um fenômeno atual, é muito importante que a gente volte alguns passos e olhe para a história para identificar como esse fenômeno nasceu, como esse fenômeno ele foi se criando, foi se aperfeiçoando, para que a gente possa entender hoje. Quando eu dou minha disciplina lá de gestão contemporânea, eu sempre falo, bom, a disciplina é de gestão contemporânea, a gente vai falar sobre gestão da contemporaneidade, mas também é importante que para que a gente entenda o hoje, né, as organizações hoje, a forma como as organizações estão estruturadas hoje, é importante que a gente volte para a história para entender. E aqui na liderança também não vai ser diferente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias de liderança, né, falar lá onde nasce os primeiros estudos sobre liderança, que é através da teoria dos traços, depois a teoria comportamental, as teorias contingenciais, que já são as teorias assim mais contemporâneas de liderança, e aí tem algumas aqui listadas, como o modelo de Fiedler, a liderança situacional de Hersey Blanchard, a teoria da troca entre líderes e liderados, e também a teoria da meta do caminho. Então, esse primeiro grande bloco aí da nossa disciplina
ele vai se basear principalmente nessa história, né, e nessa transformação do conceito de liderança que foi ocorrendo no decorrer do tempo. Depois, a gente vai falar, então, sobre os estilos de liderança. Né? Os estilos de liderança, eles também são estudos, né, que foram investigados a formas de liderar, né, dentro das organizações principalmente, mas não somente, mas também nas organizações. E por último, a gente traz, né, de forma substancial o papel do líder nas organizações, né? Por que aqui tem esse específico nas organizações? Porque, obviamente, a nossa disciplina ela vai se debruçar sobre a liderança no espaço corporativo, né, dentro das organizações, do meio empresarial, mas a gente precisa entender que a liderança, ou o fenômeno da liderança, os estudos da liderança, eles não nascem dentro das organizações. Então, muito do que a gente vai discutir sobre liderança também faz parte de outras áreas do conhecimento. Por isso que é importante a gente ter esse entendimento. Mas, em geral, a gente vai estar sempre buscando fazer alusões e buscar associações, né, para que a gente traga o papel do líder, né, o líder e seu papel nas organizações, né? Então, depois a gente falará sobre as habilidades necessárias ao líder, que compõem o nome da nossa disciplina, e por fim a gente vai falar sobre o líder tóxico, né, ou a liderança tóxica, que é esse lado sombrio no exercício da liderança, que infelizmente ainda é muito comum dentro dos espaços organizacionais, certo? Bom, então essa é a ementa da nossa disciplina. E o cronograma da nossa disciplina, para que não fique dúvidas, né? Bom, a nossa disciplina ela está dividida em 2 blocos, né? O primeiro bloco é onde está liberado o e-book, que é a base desse material de toda a nossa disciplina. Nesse primeiro bloco, vocês já têm acesso às telas narradas 1 e 2, ou seja, essas telas interativas que vão funcionar basicamente como complementar, né? Eles são super importantes, mas é complementar ao Meet, né? O Meet é esse espaço que a gente tem de troca, né? Então convido a todos para que na semana que vem apareçam para que a gente possa valorizar esse espaço de troca que é tão gratificante, que é tão importante, que nos constitui também na nossa formação, né? Essa troca. Bom, então vocês tiveram acesso a essas 2 telas narradas. Esse bloco, basicamente, a gente entende que o primeiro encontro está dentro desse bloco 1, né? E esse primeiro bloco também já ficou disponível para vocês, a atividade 1, que é a atividade do quiz com 10 questões objetivas, né, que vocês vão responder. Bom, essa primeira atividade, a do quiz, ela equivale a 30% da nota final de vocês, né? Então, essa atividade ela é uma atividade em que vocês vão responder as questões objetivas e automaticamente o sistema vai corrigir e já vai entregar para vocês a nota assim que vocês terminarem de realizar a atividade. Então é importante que vocês entendam que essa correção ela se dá de maneira automática e você já tem acesso logo em seguida. No entanto, a atividade 2, que está lá no bloco 2, junto com as telas interativas 3, é uma atividade que exige um pouco mais de vocês, porque ela é uma atividade dissertativa, né? Ela é um estudo de caso. E essa atividade dissertativa, ela equivale à maior parte da média de vocês, que é 70% da nota final. Então, é sempre importante, eu sempre costumo dizer que, bom, não deixem para a última hora para fazer a atividade 2, porque ela demanda mais tempo de vocês. Então, é importante que vocês já comecem a fazer a atividade 2 para que, caso vocês tenham dúvidas, tem tempo de vocês me mandarem. A gente pode abrir um fórum dentro da plataforma para que a gente possa discutir sobre a atividade, discutir sobre os conteúdos programáticos. Então, é muito importante que vocês já iniciem essa atividade para que vocês consigam finalizar ela com calma, né? Porque o que acontece? Quando o prazo final dessas 2 atividades, que é dia 27/7, né, de julho, acontecer, a própria plataforma, ela trava, ela não aceita mais trabalhos fora do prazo, então vocês terão que solicitar para coordenação, tudo mais. Então, para que evite isso, né, para que vocês consigam entregar dentro do prazo, né, com um trabalho bem realizado, bem feito, tirando as dúvidas de vocês, é importante que vocês já iniciem o quanto antes e eu me coloco aqui à disposição, né, para tirar todas as dúvidas em relação a essas atividades. Então, como ela equivale à maior parte da nota de vocês, é importante que vocês se dediquem para que consigam alcançar a média final e consigam aí, com tranquilidade, seguir adiante no curso. Certo? Bom, o nosso Meet 2 também é no mesmo horário, das 7h30 às 9h, na próxima segunda-feira. Tá? Eu tenho que só confirmar certinho se segunda-feira vai dar para essa aula acontecer, mas depois, de qualquer maneira, vocês serão avisados com antecedência
e a gente vai conseguir um melhor horário para todos. Mas, basicamente, o nosso cronograma da disciplina está dividido nesses 2 blocos, então se atentem ao prazo final de envio das atividades, que é no dia 27 de julho, certo? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem em relação às atividades, vocês também mandem aí no fórum, mandem mensagem no Lex, que a gente vai poder conversar e tirar as dúvidas, tá? Então, e não só isso, não somente dúvidas das atividades, mas dúvidas também sobre qualquer conteúdo programático, sobre algum conceito, sobre alguma teoria, sobre algo que não ficou muito bem explicado, que vocês não conseguirem entender, vocês aproveitem esse espaço de interação que o Lex nos proporciona, para que vocês possam também fomentar a discussão da nossa disciplina, que é uma disciplina que está presente, né? A temática dessa disciplina ela está presente no nosso dia a dia, na nossa realidade, no nosso dia a dia de trabalho. Então é importante que vocês tragam também essas contribuições para que a gente consiga fundamentar ainda mais essa disciplina e fazer com que o processo formativo seja ainda mais eficiente, mais eficaz. Combinado? Bom, pessoal, então, assim, geralmente essa é a primeira pergunta que eu faço, né? Porque, bom, liderança, como vocês podem imaginar, é um tema bastante amplo, né? Então, sempre costumo fazer essa primeira questão, e aí você que está aqui assistindo essa aula agora, eu vou né, te perguntar o que é liderança, e vou dar um tempo aí para você, né, pensar sobre o que é liderança, o que você afirmaria ser sobre liderança, o que você entende sobre liderança, qual o papel de uma liderança, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu pergunto sobre o que é liderança. Lembrando que não tem resposta correta, resposta errada, né? O importante é a gente pensar sobre um conceito. Eu sempre dou a dica assim, toda vez que a gente vai se debruçar sobre algum novo conteúdo, sobre alguma nova matéria, sobre alguma nova disciplina, é importante que a gente tenha em mente o que a gente acha que é esse conceito, essa disciplina, esse fundamento, porque quando a gente consegue, né, entender qual é a nossa perspectiva agora, quando a gente finalizar essa disciplina, vocês vão conseguir perceber, né, o quanto vocês aprenderam ou quanto a disciplina reforçou aquilo que vocês já pensavam. Então, assim, inicialmente, se eu pudesse perguntar para vocês o que é liderança, o que vocês me responderiam? Bom, pessoal, assim, é importante que vocês entendam que a liderança ela tem sido definida sob diferentes perspectivas no transcorrer da evolução humana, né? Embora a liderança ela seja foco de muitos estudos, não há uma conclusão universal sobre o conceito de liderança, assim como o comportamento e o estilo de líder. O que é importante que vocês compreendam nesse primeiro passo é entender que liderança é um conceito multidisciplinar, né? Ou seja, interdisciplinar. Ele é um conceito que ele é discutido em diversas áreas do conhecimento. Porém, ele é mais discutido ainda na área de administração, né? Na área organizacional, na área corporativa e de comportamento, né? Mas ele não nasce dentro da administração. É importante dizer também que vai ser muito difícil a gente conseguir definir liderança, porque a liderança ela tem muitos conceitos e definições diferentes. Então, para algumas áreas do conhecimento, o conceito de liderança ele vai ter um entendimento, e às vezes até mesmo na mesma área, o conceito ele vai ter ideias diferentes. Então, é muito difícil a gente conseguir unificar, né, unir apenas um conceito de liderança. Então, é importante que entender também que, além de liderança ser um conceito interdisciplinar, é também um fenômeno que tem muitos conceitos e definições diferentes. E o entendimento sobre liderança ele foi se modificando ao longo da história, ou seja, ao longo do tempo, o conceito ele vai passar por inúmeras transformações e a gente vai ver algumas dessas transformações para que vocês entendam. Bom, porém, existe aqui dois aspectos que são encontrados na maioria das definições de liderança existem na atualidade. Tá? Então, é isso que vocês precisam entender. Primeiro, que a liderança é um fenômeno grupal, ou seja, envolve 2 ou mais pessoas. Nesse sentido, liderança seria, como é que eu posso dizer, algo social.
né? Pois envolve mais do que uma pessoa, ou seja, a liderança nunca é um processo individual. Pode parecer óbvio? Pode, mas é importante que vocês entendam que essa é uma das definições mais cruciais para o entendimento de liderança. Que a liderança ela só vai acontecer dentro de um processo social, de uma interação social. Então, quando há somente um ser, um indivíduo, um sujeito, não há nenhum processo de liderança, porque a liderança só existe porque ela é social, ou seja, ela está ligada a um fenômeno de duas ou mais pessoas. E segundo, porque trata-se de um processo de influenciação exercido de forma intencional por parte dos líderes sobre seus liderados. Então, é muito importante que vocês também entendam que a liderança tem esse processo de influenciação que vai ser exercido de forma intencional, tá? Bom, o conceito mais utilizado de liderança na contemporaneidade seria esse. Esse seria um conceito que a gente vai mais encontrar, né? Um conceito mais amplo, mais geral sobre liderança, que é liderança tem a ver com a capacidade de um indivíduo influenciar outros a atingirem objetivos, né? Esse conceito amplificado é encontrado em grande parte das definições sobre o fenômeno, mas ele também não se deu de um dia para o outro, né? A discussão do fenômeno de liderança, ela vai, como eu já falei, vai passar por inúmeras transformações no decorrer do tempo, e várias teorias foram sendo criadas na busca de definir esse conceito. E aqui uma imagem que vai poder ilustrar as principais teorias de liderança que nós temos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a teoria dos traços, a teoria comportamental e as teorias contingenciais. Pessoal, isso é a importância de estudar o passado, né? Como eu falei para vocês, assim como na gestão contemporânea a gente estuda o passado, aqui também não seria diferente, pois a história, né, ou seja, o passado, ele é importante para o presente e para a gente poder trilhar caminhos para o futuro. Então, todas as teorias trouxeram, de alguma forma, alguma contribuição sobre o entendimento de liderança. Ou seja, cada teoria teve o seu papel no entendimento que hoje temos sobre o conceito. Então, 3 abordagens que estão aqui na tela para vocês são as que marcam as transformações do conceito de liderança, e a gente vai ver brevemente cada um dessas abordagens ou dessas teorias para que vocês possam compreender, né, de que maneira nasce esse conceito, quais são as primeiras ideias sobre esse conceito, e como também cada teoria, né, nesse processo, digamos que de evolução, uma teoria vai se contrapondo à outra e, consequentemente, avançando no processo, para que a gente entenda a liderança como esse processo de influenciar pessoas de forma intencional, dos líderes para os liderados, que é esse conceito mais amplo que a gente viu agora anteriormente, certo? Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira sistematização dos estudos sobre liderança ocorreu durante o período das 2 guerras mundiais e ela foi denominada de abordagem de personalidade. Então, a teoria dos traços significava que era uma abordagem através da personalidade. O que isso significa? Significa que, para a teoria dos traços, pelos primeiros estudos do fenômeno de liderança, o líder ele teria atributos pessoais que são natos da pessoa, né? Ou seja, esses atributos eles são pessoais e inatos, ou seja, já nasce com a pessoa. Vocês já ouviram quando alguém já falou, se você já presenciou alguém falar tal pessoa nasceu para ser líder? Isso vem lá da teoria dos traços, né? Que vai dizer que traços de liderança e as maneiras como os indivíduos alcançam as posições de chefias é porque certas pessoas são possuidoras de certas características e aptidões, né? Ou seja, são pessoas que já nascem com essa possibilidade de serem líder. O líder, como esse possuidor de certas características especiais de personalidade, é que permitiriam, então, pessoas alcançar cargos de liderança. Então, nesse sentido, o período dos traços, ele visava basicamente identificar os atributos e aptidões psicológicas dos indivíduos, que aí eram considerados inatos, como eu já falei, e era desenvolvido através de testes de personalidade a partir do estudo da vida de grandes líderes da história. Então, pensam, de que maneira, né, ali após a Segunda Guerra, as pessoas entendiam liderança. Bom, a pessoa era o processo de liderança vinha da personalidade da pessoa,
né? E ela só era possível perceber se ela iria ou não ocupar um cargo de liderança se ela fizesse um teste de personalidade que era baseado na personalidade de grandes líderes da história, e não necessariamente líderes organizacionais, líderes políticos, líderes de nações, líderes religiosos, etc, etc. Tá? Então, essas primeiras discussões sobre a liderança, ela vai nos dizer isso. Bom, ou nasce líder ou não nasce líder. Né? Só que ali no final da década de 40, de 50, a fase da personalidade, como é conhecida, né, a abordagem da personalidade, passou por um considerável declínio nos estudos sobre liderança. Porque a teoria dos traços ela começou a ser questionada, né, principalmente pelos seguintes pontos. Bom, primeiro, entendia-se que quase todos os indivíduos são líderes em alguns grupos e liderados em outros. Ou seja, raramente um indivíduo consegue ser líder durante um período de tempo. Assim, dar crédito à personalidade como um fator principal para o indivíduo ser líder passou a ser questionado. Né? Além disso, as relações das variáveis que mediam os traços e as personalidades também começaram a ser questionadas. Essas variáveis não levavam em consideração, por exemplo, outros aspectos da liderança que a social, como a gente já comentou, ou seja, não levava em consideração o liderado e também não considerava outros aspectos e situações que um líder estaria exposto. E, além disso, a crítica na abordagem da personalidade também tinha uma questão, porque era baseado num cunho genético. E quando se pensa assim, ou seja, nasce líder, ou esse líder já é possuidor de determinadas características, aptidões, isso já nasce com ele, já vem com ele, isso ignora que o indivíduo ele seja capaz de aprender ou adquirir novas habilidades. Né? Então, essas características, como a gente já sabe hoje em dia, elas podem ser aprendidas. Então, por exemplo, liderança precisa ter uma boa comunicação. Hoje em dia a gente sabe que existem modos de aprender a ter boas habilidades de comunicação. Mas líder tem que tomar boas decisões. Mas hoje a gente sabe também que a habilidade de tomar de decisões ela pode ser ensinada e ela pode ser aprendida. Então, basicamente, isso fez com que os estudos de liderança convergissem para o comportamento dos líderes, para a seleção dos líderes para o treinamento de liderança. Esse movimento, ocorrido ali no início já da década de 50, deu origem à abordagem comportamental, que tinha o seu foco voltado à compreensão de que os dirigentes realmente faziam, centrando basicamente as suas atenções em descobrir qual tipo de liderança era mais eficaz para a organização. Bom, então, depois da ideia de que a teoria dos traços, a abordagem da personalidade começou a ser questionada porque entendia-se que era possível, né, aprender determinadas características, determinados comportamentos sobre a liderança, a teoria comportamental ela começa a ganhar espaço não somente, né, nas áreas educacionais de estudo sobre liderança, mas também dentro da fábrica, dentro daquele processo fabril, dentro das primeiras multinacionais, né, que até então não eram multinacionais, mas eram grandes fábricas. Então, ali, no início dos anos 50, a abordagem comportamental, que nesse momento vinha a se opor às abordagens da personalidade, preconizava que a liderança podia ser aprendida sob forma de técnicas de desenvolvimento pessoal, modificando e adaptando também comportamentos para formar líderes. Então, nesse sentido, um líder, ele não é um indivíduo que nasce com esses atributos necessários, mas sim um indivíduo que é capaz de intercambiar essas experiências justamente para modificar os padrões de comportamentos com a sociedade que ele possa aprender. Né? Então, basicamente, as pesquisas comportamentais, elas concluíram que os liderados vão perceber o comportamento do seu líder sob duas dimensões, a dimensão das pessoas e a dimensão das tarefas. Bom, então o que acontecia? A gente entende que a teoria comportamental, em oposição à teoria de personalidade, vai dizer que como a liderança ela se parte do comportamento, né, ou seja, dessa experiência e padrões de comportamento, a gente entende que aqui a ideia de que se aprende a ser líder, certo? Mas como o aprender
liderança está baseado no comportamento, a teoria comportamental se embasou a partir de como os liderados identificavam o comportamento de seus líderes. Se esses líderes tinham comportamentos, por exemplo, mais voltado para as pessoas, ou um comportamento mais voltado para as tarefas. Então, principalmente nesse sentido, foram criando várias formas de explorar os principais estilos que eram escolhidos pelos dirigentes, ou seja, como eles se comportavam quando necessitavam enfrentar esse dilema de produção versus pessoas, que é um dilema muito antigo. E aí tá, o estilo que é orientado para as pessoas, ele tende a ser mais democrático, digamos assim, porque ele vai focalizar o liderado que valoriza as relações humanas, o trabalho em equipe, ouve, presta atenção e apoia os liderados, ou seja, ele vai ser mais voltado para a valorização das relações humanas dentro do trabalho. Enquanto o estilo orientado para tarefas, para a produção, ele vai ser um estilo que vai focar mais necessariamente na produção, em bater meta, em conseguir alcançar grandes resultados, com eficácia, com eficiência. Então, os liderados entendiam que, bom, ou o líder ele era mais voltado aqui para as pessoas, ou ele era mais voltado para as tarefas. E é dentro dessa abordagem que vai surgir um modelo que foi proposto por dois caras, Blake e Monta, em 1978, que vai denominar o modelo de grid, que a gente chama aí de grid comportamental, que até então era muito utilizado, que vai descrever vários estilos de gestão utilizando uma matriz que vai relacionar duas variáveis, uma gestão centrada na maximização da produção ou a gestão centrada nas relações de bem-estar social, contrapondo, então, produção em pessoas. E é isso que a gente encontra nesse grid gerencial. Então, de modo geral, os estudos direcionados sobre a abordagem comportamental, seja para examinar os padrões de diferenças de comportamento entre líderes eficazes e ineficazes, era principalmente para entender de que maneira o líder se encaixava dentro dessa matriz, ou seja, dentro desse grid. Então, o que era possível dentro lá da teoria comportamental identificar, primeiramente, as primeiras discussões sobre liderança, por isso que é muito importante, porque às vezes a gente olha hoje, por isso que é importante entender o passado. Às vezes a gente olha hoje e fala, mas tal líder só está focado na meta da organização e não está focado em gerenciar a equipe, ou o contrário, um líder acaba se perdendo porque ele está tão preocupado com as relações humanas que ele também não consegue conciliar as relações de produção. Então, basicamente, essa discussão ela foi enriquecida pelo modelo comportamental, pela teoria comportamental, e principalmente dentro desse grid gerencial que eu apresento aqui para vocês. Então, tudo que a gente discute hoje, como eu disse para vocês, está pautado no passado. Por isso que é importante a gente voltar e entender como isso se dá. Bom, a teoria comportamental, então, conseguia identificar através, existiam outras formas, mas o grid gerencial era o principal meio de mapear o comportamento desses líderes através dos liderados. Então, a gente tem algumas representações aqui. Deixa eu mexer aqui nesse lápis para ver se eu consigo mostrar para vocês. Bom, quando aqui, a gente tem preocupação com as pessoas, uma variável, e uma outra variável, preocupação com o resultado. Então, preocupação com o resultado, eu quero dizer que é basicamente a produção, pessoas versus produção, lembra? Então, quando eu estou falando sobre preocupação com o resultado, eu estou falando sobre produção. E quando estou falando sobre preocupação com pessoas, eu estou pensando mais nesse lado das relações humanas do líder, tá? Bom, então o que acontece? Quando a gente tinha, por exemplo, uma identificação dos liderados para os seus líderes sobre uma escala 1 por 1, a gente significa que dentro das preocupações com pessoas, esse líder não tinha muita preocupação com pessoas, porque era uma escala de 1 a 9, Por exemplo, aqui o número atribuído era 1, e a preocupação com o resultado também era 1. Quando isso acontecia, percebia-se, os grandes líderes, os grandes donos das organizações, percebiam que isso era identificado como uma gerência empobrecida, Ou seja, é um líder cujo não vai se preocupar nem com as pessoas e nem com os resultados. Ele está numa escala de 1 por 1, Bom,
o que acontecia? Às vezes, tinha a questão de que a pessoa ela era 1.9. Isso quer dizer, qual era o nome que eles davam? O Country Club. O que seria o Country Club? Que demonstra que o líder ele está totalmente preocupado com os anseios dos membros da equipe, né, procurando proporcionar um ambiente positivo de trabalho, mas em detrimento da preocupação com as tarefas e, consequentemente, com os prazos da organização. Opa, desculpa. Então, quando essa escala vinha aqui para cima, entendiam que era um líder que estava muito preocupado com as relações humanas e pouco preocupado com os resultados. E isso também não era interessante para as organizações na época, e principalmente para os líderes que tinham esse comportamento, porque ou eles eram cortados dentro de suas tarefas, ou eles nem chegavam a alcançar isso, né? Bom, quando se encontra, então, por exemplo, aqui no 5.5, a gente vai perceber que é aquele líder meio termo, né? Ou seja, bom, mostra, né, certo equilíbrio entre atender às necessidades dos membros da equipe, né, também não perder de vista o atendimento dos prazos estabelecidos pelas organizações e pelas tarefas a serem cumpridas, mas ele deixa a desejar ainda, né? Ou seja, é um líder que se preocupa com as duas coisas, mas não é que ele divide essa preocupação, ele vai fazendo uma balança, né? Então, isso também foi percebido que era um líder meio termo. Não era um líder considerado ideal, mas era um líder considerado aceitável dentro da teoria comportamental. Agora, quando a gente tem, por exemplo, um líder 9.1, que é esse daqui, ó, a gente tem um líder que ele é extremamente preocupado com as tarefas, com a produção, com os resultados, e pouquíssimo preocupado com as pessoas. E no decorrer do tempo, foi se percebendo que não adianta nada você conseguir alcançar grandes resultados, alcançar os prazos estipulados pela organização, se você não pensar no fator humano, né? Então, o líder, que é esse gerência de tarefas, ele também não era mais o ideal, né? E qual era, então, a liderança ideal dentro do mapeamento de comportamento dessa abordagem que a gente está vendo? A gerência de equipes, que seria esse líder aqui, ó. Vou fazer bem grandão. 9.9, que é considerado pelos autores e pela prática também como a situação ideal, né? Ou seja, que as tarefas elas são cumpridas com excelência num ambiente positivo e de respeito. Então, entendam que, bom, a teoria comportamental, ela era basicamente só para a gente conseguir pegar aqui. A teoria comportamental, ela era possível de aprender, né? Ou seja, a gente entende que a liderança ela é algo comportamental, e se ela é algo comportamental, ela pode ser aprendida, desenvolvida, então as habilidades podem ser, né, aprendidas, desenvolvidas, intercambiadas, etc. E também havia um mapeamento do comportamento do líder através de algumas possibilidades de inferência, uma delas é aqui o nosso grid gerencial que eu estou apresentando para vocês, certo? Bom, pessoal, aí que tá. No início ali da década de 60, já vão surgir abordagens situacionais e contingenciais. Tá? Aqui, situacional e contingencial, elas podem ser identificadas como a mesma coisa. Mas essas novas teorias ali, a partir da década de 60, elas vão surgindo se opondo à teoria comportamental, à abordagem comportamental. Então, percebam que, bom, existia lá a teoria dos traços, que era aptidão psicológica, características inatas, né, que o indivíduo era possuidor de determinadas atitudes, determinados comportamentos, etc. Vem a teoria comportamental e se opõe a essa ideia, dizendo que justamente é possível aprender determinadas habilidades para se tornar líder, e era através dos liderados, visualizando o comportamento do líder, que era possível identificar se esse líder era um bom líder ou não, etc, etc. Então, percebam que sempre como uma teoria vai surgindo, ela vai se opondo a outra teoria e isso vai abrindo caminhos para pensar novas possibilidades de novas investigações. E aqui a gente tem exatamente as teorias contingenciais ou situacionais, elas vão se opor às teorias comportamentais, porque elas vão partir do princípio que as características e as aptidões necessárias para o exercício da liderança, elas são determinadas pelas exigências da situação em que o indivíduo atua como líder, por isso é situacional, ou seja, é na situação. Ou seja, é necessário considerar todo o ambiente
em que o líder está inserido e as mais variadas situações e contingências que o líder passa. Então, bom, o que as teorias contingenciais vão entender? Vão entender que não basta só a gente aprender determinados comportamentos e habilidades para ser líder, para ser um bom líder. É necessário que haja uma investigação e uma análise mais substancial da situação da qual esse líder está exposto, das contingências da qual esse líder está exposto. Então, por exemplo, eu entendi, né, que para ser um bom líder, eu preciso, por exemplo, ter determinado comportamento. E vamos supor que esse comportamento seja algo cultural. Se esse líder está numa outra cultura, vamos colocar o Brasil mesmo como exemplo, que é um país tão grande, né, em que os estados têm diferenças muito grandes culturais e comportamentais. Um líder, ele não pode, mesmo que ele entenda que determinado comportamento seja essencial para o exercício da liderança, ele não pode entender ou achar que o mesmo comportamento vai se aplicar a diferentes culturas, que o mesmo comportamento vai se aplicar a diferentes áreas da organização. Se é área de serviço, se é área de produto, se é outra questão. Então, precisa entender que, eu preciso olhar na minha volta, ter um olhar, né, mais sistêmico sobre a situação e entender que tudo vai depender da situação. Então, as teorias contingenciais e as teorias situacionais, elas vão dizer que, não há um melhor estilo de liderança, diferente da comportamental que tinha naquele grid, por exemplo, 9.9. Lembra? Aqui eles vão dizer, não existe um melhor estilo de liderança. Tudo vai depender da situação na qual esse líder e esses liderados estão expostos. Então, líder mais liderado mais situação é uma forma muito mais orgânica para conseguir compreender o exercício e o fenômeno da liderança. Então, percebam que aqui a gente já começa a ter uma visão mais contemporânea, mais atual do que é ser líder, né? E eu sempre coloco muito o exemplo, e trago aqui para a gente pensar junto, alguns processos históricos que vão modificar a nossa forma, não somente de consumir, de produzir, mas a nossa forma também de trabalhar e, consequentemente, a nossa forma de liderar ou de ser liderado. Né? Existem alguns determinadas situações que estão aquém, né, da nossa alçada, que exigem mudanças, né? Hoje a gente percebe, né, com o avanço do neoliberalismo, pós-questão da globalização, as multinacionais crescendo, o avanço da tecnologia, as mudanças, né, dos aspectos sociais, econômicos, políticos, ambientais, a gente vai percebendo diversas mudanças, né, na nossa forma de trabalhar, nos vínculos de trabalho, na própria forma física do trabalho. Então, hoje a gente tem trabalho remoto, a gente tem home office, que era uma realidade que antes era muito mais difícil de pensar. E, enfim, vários acontecimentos vão se desenvolvendo e isso vai fazer com que as teorias organizacionais e também as teorias de liderança, elas vão se modificando. E eu sempre trago o exemplo da pandemia. Né? A gente teve uma pandemia que era algo externo, em que modificou a nossa forma de enxergar, de viver, de produzir, de consumir, de pensar o mundo, a sociedade na qual a gente, né, estava organizado. Então, a pandemia chegou, ficou por muitos anos, a gente precisou se adaptar aos processos de trabalho e começou, então, a crescer muito o trabalho remoto, né, ou o home office. E aí eu fico pensando, aquele líder lá do comportamental, que era um líder super voltado para as relações, super voltado para a produção, ele conseguiria ter o mesmo comportamento se fosse agora, pós-pandemia, por exemplo, já com uma realidade em que grande parte dos funcionários da empresa não estão presentes no dia a dia da organização? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, é importante que a gente consiga compreender que precisa, antes de entender qual o comportamento ideal, analisar a circunstância, ou seja, analisar o ambiente na qual o líder está exposto e também a situação na qual ele vive. Então, muitos lideranças tiveram que aprender na prática, no decorrer do dia a dia, na passagem de um dia para o outro, a melhor maneira de liderar. E aí, qual foi a melhor maneira de liderar? Foi quem encontrou essas melhores maneiras? Aquelas pessoas que conseguiram identificar que, a forma de trabalhar mudou, grande parte agora da equipe estava em casa, não fazia mais
não batia mais o ponto, né, na empresa, e ele precisava continuar liderando essas pessoas, porque a organização continuava tendo metas, as pessoas precisavam trabalhar, precisavam, né, entregar os seus resultados, e ainda assim precisou fazer uma análise da situação, do ambiente da qual ele estava, para que pudesse liderar. Então percebam que diversas são as mudanças, e a única certeza que a gente tem hoje, quando a gente está falando sobre o mercado, sobre o meio corporativo, sobre as organizações, até mesmo sobre a sociedade de uma maneira geral, é que a mudança ela é permanente. Então, a única certeza que a gente tem é a mudança, que as coisas vão mudar. A nossa forma de produzir, de comprar, de pensar, de se relacionar, elas mudam constantemente no decorrer de outras mudanças externas, né? Então, é importante que a gente sempre esteja atento a essas mudanças, justamente na hora de atuar como líderes ou ainda entender o processo de ser liderado, né? Ou seja, precisa haver uma constante avaliação, reavaliação do processo da qual eu estou, tentando sempre levar em consideração o líder ou liderado mais a situação, ou seja, a forma mais orgânica de liderar dentro de uma determinada situação, dentro de um determinado ambiente, dentro de uma determinada contingência. Certo? E aí, a gente tem, então, algumas teorias, né, contingenciais, que é diferente lá do modelo de personalidade e da abordagem da personalidade, da abordagem comportamental, que é apenas uma perspectiva, né, para pensar a própria teoria. Aqui, nas teorias contingenciais, a gente tem várias outras teorias que estão representadas em subgrupos das teorias contingenciais. E aí a gente vai ver aqui brevemente. Mas o mais importante mesmo é que vocês consigam entender essas diferenças, essas oposições que uma teoria foi fazendo em relação à outra, para que a gente pudesse chegar nas formas contemporâneas de pensar liderança. Certo? Bom, então só para reforçar aqui, a gente tem, por exemplo, modelos de Fiedler, né? A liderança situacional de Hersey e Blanchard, as teorias da troca entre líderes e liderados, a teoria da meta do caminho, enfim, e muitas outras, né? São algumas das principais teorias contingenciais, né? Mas que ainda foram bastante estudadas e se fazem muitas vezes presentes ainda nos dias de hoje. Tá? Então, a gente vai ver basicamente, brevemente, cada uma dessas teorias que estão subrepresentadas dentro da maior categoria de teorias contingenciais. Importante que vocês tenham isso em mente também. Bom, deixa eu tomar uma aguinha. Bom, então uma das teorias aí, dos modelos, né, das teorias contingenciais, é o modelo de Fiedler. Esse modelo, bom, primeiro quem foi Fiedler, né, esse cara aí? Fiedler foi um psicólogo, né, de negócio, ele trabalhou e estudou lá na Universidade de Washington, ele foi um pesquisador que liderou as pesquisas a respeito da psicologia organizacional e industrial do século XX. A gente está aqui, né, falando de 1967. O modelo de Fiedler, ele foi o primeiro modelo contingencial de liderança a ser desenvolvido. Ele se baseia basicamente no entendimento de que a eficácia do desempenho do grupo está baseado na adequação entre o estilo do líder e grau de controle da situação. Então, o autor parte do princípio de que o estilo de liderança de um indivíduo ele é fixo. Né? Então, bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando definido o estilo de liderança, ou seja, aí pensam, mais voltado para a tarefa ou mais voltado para as pessoas, o Fiedler ele parte, então, para o entendimento e a avaliação dos fatores situacionais que determinariam a eficácia da liderança. Então, percebam que, bom, o estilo de liderança ele vai ser fixo, o estilo aí aqui pensem como mais voltado para a produção, mais voltado para as pessoas, que é ali baseado no outro comportamental, né? Mas, ele bebe um pouco da teoria comportamental, percebam isso, mas ele vai entender que a eficácia desse líder vai ser baseada no estilo que esse líder tem, mais o grau de controle que esse líder, que é fixo, esse estilo, tem da situação. Então, a relação entre líder e liderado vai dar um grau de credibilidade e confiança entre grupo e liderado.
A estrutura das tarefas também são importantes. As tarefas delegadas ao grupo são mais ou menos estruturadas, porque isso também vai depender do estilo desse líder, né? E o poder de posição, ou seja, a autonomia do líder no que se refere às variáveis de poder, né? Demissão, premiação, contratação, que antes ficava realmente muito centralizado na figura do líder, né? Então, combinando esses 3 fatores, chega-se a, assim, possível 8 situações potenciais que o líder pode se encontrar. Mas o que é mais importante vocês entenderem? Que o modelo de filtro ele vai pressupor uma adequação entre estilo de liderança e as variáveis situacionais, né? Mas a gente só não pode esquecer que o estilo de liderança aqui ele é fixo, ou seja, o único fator a ser modificado nesse modelo são as variáveis situacionais. Assim, então, nesse momento, essa teoria vai encontrar uma determinada limitação, pois, diante do que foi posto aqui, ou não deu certo, por exemplo, a situação, ou se muda o líder, porque esse líder ele tem um estilo fixo, né? Ou então se muda o cenário. De qualquer forma, em linhas gerais, essa teoria ela tem pontos positivos que sustentam, basicamente porque ela foi os primeiros estudos de liderança dentro do modelo contingencial, certo? Bom, depois a gente tem, então, a liderança situacional de Hersey e Blanchard. Esses autores eles vão desenvolver, então, essa teoria da liderança situacional, que vai ter basicamente como pressuposto básico que a eficácia do líder vai depender em grande parte da prontidão dos liderados em acertar a liderança. Então, o que quer dizer? Quer dizer que não importa qual habilidade tenha esse líder, basicamente, né? Qual é o estilo desse líder. O que vai fazer com que haja uma eficácia desse processo de liderança é a prontidão dos liderados em aceitar essa liderança. E aí tem algumas variáveis que a gente pode pensar de que maneira os liderados aceitam com prontidão ou não as ordens do líder, né? Então, basicamente, cabe ao líder identificar o nível de motivação dos seus liderados e suas competências para o desenvolvimento de determinadas tarefas e oferecer a esse grupo o que ele necessita para atingir os objetivos. Então, é uma teoria que tem mais um apelo intuitivo, né, que vai reconhecer a importância dos liderados no processo de liderança. Então, aqui, basicamente, diferente lá do comportamental, em que o estilo do líder é o principal, aqui começa a ser mais identificado, mais elucidado a ideia é a importância dos liderados. Porque lá no comportamental, a única importância dos liderados era que eles iriam identificar se o comportamento do líder era mais voltado para as tarefas ou para as pessoas, né? Aqui já começa a entender que para a eficácia de um líder é importante que os liderados tenham prontidão para aceitarem essa liderança. E aí essa prontidão que os liderados têm, seja para se identificarem com o líder, para confiarem nesse líder, para respeitarem esse líder ou para ter influência desse líder, é um processo mais intuitivo. Mas aqui você já começa a perceber que o líder ele precisa entender os seus liderados para que ele possa ser capaz de atingir determinados resultados. Porque sem os liderados ele não consegue atingir o desenvolvimento da tarefa, né? Então, aqui percebam que o que chama mais atenção é a ideia de que, bom, a situação, a contingência, os liderados, a maneira como está a motivação desses liderados também vai impactar no resultado. Então, não basta só o líder, né? Por isso que o líder é um fenômeno social, né? Um fenômeno grupal, de 2 ou mais pessoas. Porque pode ter um líder mais bem desenvolvido, com a melhor comunicação, com a melhor formação acadêmica, com a melhor experiência em diversas organizações multinacionais. Se os liderados não confiarem nesse líder, se os liderados não tiverem a prontidão para aceitar o que essa liderança tem para dizer, nada vai acontecer. Então percebam que essa questão situacional, contingencial, ela já começa a trazer para o debate também a motivação dos liderados nesse processo. Bom, depois a gente tem aí a teoria da troca entre líderes e liderados, né? A premissa básica dessa teoria contingencial é de que o líder ele deve estabelecer, então, um relacionamento diferenciado com um determinado grupo de liderado.
né? Então, essa teoria vai dizer que, bom, existe dentro dos liderados um grupo de dentro e o grupo de fora, e aqui não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá, pessoal? Estou dizendo que são as teorias que vão nos tentar pensar as formas de liderança que nós temos hoje, beleza? Então, bom, ele vai dizer que determinados grupos, principalmente o grupo de dentro, vão ser aqueles que recebem mais atenção e recompensas do líder. E os demais membros formam o grupo de fora, que recebe menos tempo e menos recompensa do líder. E aqui o relacionamento se dá de maneira mais formal. Essa teoria, para mim, aí, para Bruno, professor mesmo, ela não deixa muito clara como é feita a escolha pelo líder. O que ela deixa claro é mais a maneira como se dá do líder e do liderado, né? Ou seja, há evidências, então, de que as pessoas que compõem o grupo de dentro, elas têm características mais similares à do líder e ou competências superiores aos demais membros do grupo. E isso vai se dar de 3 fases, né? Ou seja, a teoria também coloca que há 3 fases em que faz com que determinado indivíduo, determinado grupo possa sair do grupo de fora e ir para o grupo de dentro. Que primeiro é esse relacionamento entre estranhos, né? Ou seja, quando há esse primeiro contato entre líderes e liderados. Depois, esse relacionamento entre estranhos, ele passa a ser um relacionamento entre conhecidos, né? E depois que já existe esse relacionamento entre conhecidos, ele passa a ter uma parceria mais madura, e esse sujeito, esse indivíduo, começa, então, a fazer parte dentro do grupo de dentro. E essa teoria ela é importante para quê? Para que a gente possa identificar aqueles líderes que beneficiam um em detrimento de outros, né? E de que maneira essa relação ela se dá dentro do processo relacional de líderes e liderados. Então, basicamente, esse caminho de 3 fases que faz com que uma pessoa que não esteja no grupo de dentro passa a se formar um grupo de dentro. Certo? E, por fim, a gente tem, então, a teoria da meta e do caminho. Essa teoria ela foi basicamente baseada nas pesquisas lá da Universidade de Ohio sobre liderança. E essa teoria ela vai ser desenvolvida ali em 1971, né, por um tal de Robert House, né, que vai ter como premissa básica que o líder ele deve auxiliar os liderados no alcance de suas metas, fornecendo todo o necessário para que eles tenham sucesso. Obviamente que parece uma receita de bolo, de uma coisa muito simples de se fazer, né? Mas nessa teoria, o líder ele seria o responsável por abrir o caminho, por isso é da meta do caminho, né? Para que o liderado de fato atinja suas metas, e tornando assim a jornada desse indivíduo mais fácil, né? O autor dessa teoria ele vai basicamente apontar 4 comportamentos do líderes que são primordiais nesse processo. Aqui está primordias, né? Tem um i aqui. Então, basicamente, né, quais são esses 4 caminhos primordiais? Vou até frisar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou botar o pincel mesmo. 4 caminhos primordiais. Primeiro, ser diretivo, né? Ou seja, deixar claro aos liderados e o que se espera deles, orientando de forma mais assertiva sobre o tema, sobre o que tem que ser feito e como precisa ser feito. Né? Depois, ser apoiador, ou seja, ter uma conduta amigável e empática com os liderados. Ser participativo, ou seja, consultar os liderados antes da tomada de decisão e utilizar, na medida do possível, as sugestões desses liderados para as tomadas de decisão. E ser orientado para a conquista, ou seja, estabelecer metas ousadas e esperar que seus liderados se desempenhem proporcionalmente em relação a eles. Ao contrário aqui lá da teoria de Fiedler, que considerava o estilo de liderança fixo, a teoria de meta-caminho vai entender que o estilo de liderança ele não é fixo, e que o líder ele pode demonstrar esses comportamentos, todos esses comportamentos, ou alguns, dependendo da situação. Então, percebam que ele diferencia lá do modelo de Fiedler, que tem como o indivíduo o estilo de liderança fixo, né? Aqui o líder ele pode oscilar, né? Transitar entre um estilo ou outro, dependendo da situação da qual ele está posto.
Certo, pessoal? Bom, então a gente cai aqui nos estilos ou modelos, né, de liderança, que são basicamente o que leva aqui o nosso nome da disciplina, né, estilos de liderança, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses modelos ou desses estilos de liderança, alguns mais clássicos, mais conhecidos do que outros, mas antes de começar a falar de fato, né, sobre os modelos ou esse estilo de liderança, é importante que vocês não se apeguem a um modelo ou estilo de liderança, que vocês não busquem por preferidos, entende? É importante que vocês entendam os modelos de estilos, de onde que eles nascem, como eles são identificados, e é importante entendermos sobre esses estilos, do que só pegar um e dizer que eu quero ser tal estilo, eu quero ser... Porque, basicamente, vários estilos têm pontos positivos, pontos negativos, alguns têm os dois. Então, é importante que a gente entenda, que a gente aplique esses modelos, esses estilos, na situação na qual a gente está posto, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro, né, do nosso cargo que a gente atua, do que realmente ficar buscando o melhor, o ideal, porque o ideal não existe, receita de bolo não existe, né? Se existisse, estava todo mundo rico, né? E não é assim que funciona. Então, tomem cuidados, né, com esses pseudocientistas, coachings e etc., que vendem modelos prontos, né, de que, bom, tenha esse estilo de liderança e alcance sucesso para a tua organização, ou tenha determinados comportamentos ou esse estilo de liderança e brilhe na tua empresa. Essas receitas de bolo, elas são muito perigosas, porque é muito fácil a gente dizer o que deu certo, né? Agora, dizer o que não deu certo que é difícil, e a gente não vê. Então, tomem muito cuidado nessas receitas de bolo pronta, né? Nessas receitas de estilos de liderança aí que a gente acha que tem e que a gente vai conseguir. E outra, a gente precisa sempre, como a própria abordagem situacional nos colocou, né? É muito importante que a gente compreenda que a situação da qual a gente está posto, o ambiente da qual a gente está posto, a cultura da qual a gente está posto, né? Porque senão se a gente não tem esse cuidado, né? Não fica atento a esse olhar mais aguçado, mais crítico, a gente acaba achando que determinados conceitos, determinados modelos vão funcionar em todo e qualquer lugar, sabe? Então, não, por exemplo, a gente tem que entender a situação da qual a gente está, o que a gente precisa, o que determinada cultura precisa, quais são os comportamentos desses liderados. É muito importante que isso que a gente precisa ter esse recorte do ambiente situacional, contingencial, antes de sair só aplicando modelos prontos, né? Bom, e aí, o que é, então, esse estilo de liderança, né? Bom, a figura do líder, basicamente, vai ser aquela, né? Que, além de coordenar as atividades, a gente pode observar que o líder também coordena pessoas, né? E o principal responsável pelos resultados advindo de sua influência. Ao longo dos estudos de liderança, por isso que eu estava falando para vocês, várias pesquisas ocorreram para compreender qual modelo, o estilo seria mais eficaz, né, mais eficiente para influenciar as pessoas. E dentre os mais conhecidos, a gente tem esses determinados estilos, assim. Os principais e mais estudados, principalmente no ambiente organizacional, seriam o autocrático, aqui, ó, vai eu com o pincel. O autocrático, o democrático e o liberal. Esses são basicamente os clássicos, né? Os mais estudados na teoria organizacional. Porque, a depender do estilo de liderança, isso vai estar pautado também em qual é a estrutura organizacional, né? Se é uma estrutura mais mecanicista ou se é uma estrutura mais orgânica dessa organização. Quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando do interior mesmo. A estrutura das orientações, da tarefa, dia a dia, da hierarquia, da produção, das tomadas de decisões de uma organização. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem, basicamente, né, assim, duas estruturas organizacionais, a estrutura mecanicista e a estrutura orgânica, e os estilos de liderança, eles vão estar também pautados a depender dessa estrutura,
que a organização tem. Então é importante que, por isso que é tão estudado autocrático, democrático, liberal, porque é basicamente as que se aplicam dentro desse modelo binário que a gente tem de estrutura organizacional, que é mais mecanicista ou mais orgânico. Né? A gente tem, por exemplo, também deixa eu botar aqui, alguns estilos mais contemporâneos, né, que seria deixa eu mudar essa cor. O adaptativo, o ressonante e o catalítico. Opa, aqui, não foi. Mas, enfim, a gente tem aqui também o catalítico, adaptativo e ressonante são basicamente os estilos de liderança mais contemporâneos. O autocrático, democrático e liberal, estilos mais clássicos para estudar mesmo a estrutura organizacional. E a gente tem outros, como a carismática, transacional, transformacional e autêntica. E aí é importante, né, frisar que esses estilos eles podem mesclar, mas de uma maneira geral é possível a gente identificar, pelo menos com mais força, qual estilo cada líder adota. Então, a partir do momento que eu for falando um pouco sobre esses estilos de liderança, talvez vocês consigam já identificar, né, como autocrítica, ou um autoentendimento, autoconhecimento sobre o seu processo de liderança, ou sobre o processo de liderança do seu líder, né? Qual é o estilo que ele mais tem, mais se aplica, mais se assemelha, né? Bom, então vamos falar um pouquinho de cada um, para que vocês consigam entender de onde vem, de como nasce, como a gente pode pegar essas informações e fazer com que esse processo formativo nos possibilite refletir sobre a nossa realidade organizacional, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso processo de líder ou sobre os nossos líderes no nosso dia a dia, né? Bom, a liderança carismática, ela vai se referir basicamente à percepção de que o líder possui um presente ou uma inspiração divina. Né? Nesse estilo de liderança, os liderados eles não somente acreditam e respeitam o líder, mas eles também idolatram os líderes como um herói super-humano ou uma figura espiritual. É importante dizer que a liderança carismática ela não necessariamente vai estar pautada dentro do ambiente organizacional. A liderança carismática, inclusive, ela é muito vista dentro de uma crença. Né? Então, muitas vezes em ambientes religiosos, em ambiente de política, as características de um líder carismático basicamente vai estar ligado à crença dos liderados na conduta correta dos líderes, né? E pela afeição que eles têm pelo líder na aceitação sem questionamento nenhum e com uma obediência severa, assim. Então, a liderança carismática, o carisma, né? Que a liderança carismática vem dessa ideia de carisma, que também muitas vezes é pautada através de uma aptidão psicológica, quase que inata da pessoa, ou se tem ou não, né? Mas nesse estilo, assim, o foco da liderança carismática, ela tende-se a voltar-se ao líder individual, mais do que no processo de liderança, que aí pode ser partilhado, né, por outros líderes também. Reparem que, ao estudarmos sobre as teorias de liderança, a gente consegue já associar, direta ou até mesmo indiretamente, o estilo do líder e qual teoria ela mais se aproxima. Nesse caso, a liderança carismática ela tem um forte aspecto dos traços, né, da personalidade do líder, principalmente na detenção do carisma, ou seja, uma pessoa tem, uma pessoa não tem, que é basicamente o que a teoria da abordagem nos colocava, que vinha da psicologia. Né? Bom, algo bem próximo ali das teorias de liderança a partir da teoria dos traços. Então, a liderança carismática ela acontece muitas vezes quando os liderados eles têm uma crença e eles entendem, né, que aquele líder tem uma inspiração quase como divino, ou aquele líder seja um presente. Então, a gente percebe muito, né, em lideranças políticas, de partido político, a gente percebe também numa ideia da religião ou de outros grupos em que envolve algo que seja mais assim, eu obedeço esse líder para além de qualquer questionamento. Né? Então, a liderança carismática ela tem um pouco disso. A liderança transacional é um estilo já de liderança, e aí sim mais pautado no meio corporativo, né, no mercado de trabalho, pensar mais a questão organizacional, em que as táticas elas vão ser pautadas principalmente pelos cumprimentos das metas estabelecidas. Bom, aqui o líder ele segue a ideia de recompensa, né, proporcional ao desempenho. Basicamente, um líder pautado através da meritocracia dentre os seus liderados. Esse é um estilo de liderança que vai priorizar mais as demandas do que em compreender de fato
quais são as motivações de sua equipe ou ainda de buscar antecipar qualquer tipo de problema. Esse tipo de liderança, que é transacional, ou seja, que ele só funciona através de recompensa, né, de financeira ou de prestígio, ele até pode ter um efeito a curto prazo, mas o líder ele não pode deixar de valorizar as relações humanas entre os liderados, porque a longo prazo a liderança transacional não funciona. De curto prazo, bom, precisamos, né, eu quero receber mais, quero ter uma recompensa. Isso vai fazer com que, talvez em curto prazo, realmente os liderados busquem atingir as metas para que tenha uma recompensa imediata financeira. Mas a longo prazo isso não se sustenta, isso já foi provado, né? Ou seja, as pessoas precisam entender, precisam sim, ter um sentido e um significado no que elas fazem, na atuação que elas fazem. Então elas precisam ter um sentido e um significado do trabalho. E só, basicamente, a recompensa, ela não é capaz a longo prazo de fazer com que isso funcione por muito tempo, né? Então, a liderança transacional, se a gente for pensar nas teorias que a gente estudou até agora, reparem que ela, na teoria comportamental, seria aquele líder que teria maior foco nas tarefas, né? Só que essa recompensa ela pode fazer com que o time não esteja engajado, né, ou motivado diretamente pela ideia, mas sim pelas metas, né? Então, esse tipo de interesse a longo prazo, ele pode ser basicamente prejudicial para o time, né? Então, a liderança transacional, ela vem dessa ideia de transação, puramente pela transação. E aí vocês podem identificar, né? Eu já tive muitos líderes transacionais, ou ainda, né, não gosto de colocar nenhum líder exatamente 100% dentro de uma caixa, mas eu já tive líderes, por exemplo, num processo de liderança em que basicamente se preocupavam só com o alcance de meta e buscar, né, recompensa através de financeira ou de prestígio, mas que a longo prazo ninguém estava envolvido, ninguém respeitava esse líder. Então é muito comum a gente encontrar principalmente, né, em empresas de menor porte, líderes transacionais, por exemplo. Bom, aí o líder transformacional, né, enquanto o líder transacional leva seus seguidores a atingir metas estabelecidas por meio de esclarecimento de papéis, exigências de tarefa e de recompensa. Por outro lado, o líder transformacional, ele já tem a capacidade de inspirar os seus seguidores e entender os seus interesses, que seus interesses estão para a organização, né? Sendo capaz aí de causar um impacto profundo sobre os liderados. Acho quase que idealista demais pensar em uma liderança totalmente transformacional, porque eu ainda, né, tendo a ser muito pé no chão para pensar sobre teorias de liderança, mas é importante a gente entender que as mudanças no mercado de trabalho e a força do trabalho durante as décadas de 80 e 90, por exemplo, resultaram, né, basicamente na necessidade dos líderes se tornarem mais transformacionais e menos transacionais, né? Ou seja, entendendo a importância de pensar o bem-estar, a saúde coletiva dos trabalhadores, entender os anseios, os medos, o que de fato motiva um trabalhador dentro do processo de trabalho. Então, basicamente, com as mudanças, né, da força de trabalho nas últimas décadas, a liderança transformacional ela foi basicamente ganhando mais força e basicamente ocupando a liderança transacional. Aí a gente tem, por exemplo, a liderança autêntica, né? Que aí vai surgir do cruzamento de vários aspectos de liderança, de questões éticas e do próprio comportamento organizacional positivo. As características da liderança autêntica, elas basicamente apontam para um desejo de treinar e desenvolver líderes que proativamente vão fomentar ambientes positivos e realizam negócios de forma ética e socialmente responsável. As teorias sobre liderança autêntica, basicamente, elas permeiam uma gama variável de estudos e abordagens, porém, em linhas gerais, né, sugerem que a autenticidade de um líder ela vai ser mais estimulada pelos próprios líderes por meio de uma autoconsciência, autoaceitação, autoconhecimento e etc. Nos dias de hoje, na complexidade do mercado, da inovação tecnológica, né, da importância da responsabilidade social, o líder autêntico ele surge como um dos estilos mais ideais, né? E a gente vai pensar mais para frente sobre as tendências de estilos de liderança, e talvez ali a liderança autêntica ela seja uma tendência maior, justamente para pensar na responsabilidade da organização, né, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, de que maneira se preocupa com essas questões, né?
As organizações precisam, obviamente, elas não precisam porque elas são boazinhas, mas elas precisam de maneira legal se comprometer com a comunidade da qual ela faz parte, com a saúde dos seus trabalhadores. Então, pensar a liderança autêntica é pensar basicamente que é o mínimo, né? É basicamente pensar, bom, os líderes precisam respeitar os seus liderados, entender as motivações deles, entender que as relações humanas elas precisam ter uma escuta ativa e, ao mesmo tempo, ter uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental, econômica com a qual os liderados estão postos. Então, basicamente, quando a gente for falar lá sobre as tendências para os estilos de liderança, ou as tendências de liderança na contemporaneidade ou no futuro, a liderança autêntica talvez ela apareça porque ela é basicamente um modelo ideal de liderança. Por isso é muito difícil a gente conseguir identificar logo de cara alguém que tem essa liderança, porque ele está num lugar de ideal mesmo, algo que a gente precisa alcançar ou precisa seguir para que o processo de liderança seja mais autêntico possível. Bom, depois a gente tem a liderança autocrática, que basicamente vai nos dizer, né, que no estilo autocrático, o nível de interferência do líder é muito alto, né? E a tomada de decisões acontecem sem consultar o grupo. Diferente de democrático, né, o autocrático é aquele líder que é autocentrado, né? Então, os liderados eles não têm nenhuma liberdade de escolha. O líder autocrático ele vai ser o líder dominador, os grupos sujeitos à liderança autocrática vão apresentar, então, até podem apresentar, né, uma maior produtividade, mas com claras evidências de sinais de tensão, de decepção, de agressividade e até mesmo de adoecimento, né, mental, quando existe uma liderança autocrática. O líder autocrático ele vai ser basicamente temido pelos liderados, então ele não vai ter o respeito dos seus liderados, mas ele vai causar um certo medo, um certo receio, né? E que esses liderados só vão produzir enquanto eles estão sendo constantemente monitorados. A partir do momento que eles não estão sendo monitorados, eles não produzem. Então, eles só produzem através do medo ou com receio das atitudes que um líder autocrático pode ter, né? Bom, a liderança democrática, então, só para esclarecer aqui, nos dias atuais, ainda existe esse modelo de liderança em muitas empresas, né, do líder autocrático. Pode-se dizer que ela é uma das principais responsáveis pelos turnover e pela perda de grandes talentos profissionais, né, ou seja, as pessoas não conseguem se manter dentro de um ambiente de trabalho que seja um ambiente em que as adoecem, justamente porque existe uma liderança autocrática. Então, esse líder, a longo prazo, ele vai ser o estilo de líder que vai minar o clima organizacional de uma empresa, que vai minar o processo de bem-estar das pessoas dentro de uma organização e que isso vai, a longo prazo, né, no futuro, impactar negativamente a organização. Por isso, as organizações precisam ter muito cuidado na hora de treinar os seus líderes, na hora de escolher os seus líderes e até mesmo na maneira de avaliar essas lideranças, né? Então, isso basicamente vai acontecer, né? Essa perda de grandes talentos profissionais e essa causa de turnover justamente pela forma autocrática de agir, que vai sempre causar um determinado estresse e um descontentamento com a equipe, né? Agora, a liderança democrática basicamente, os liderados participam das decisões importantes do grupo, né, diferente do autocrático, que é autocentrado no líder. O democrático, ele escuta, né, as sugestões são importantes para o aperfeiçoamento dos projetos da equipe da organização, e essa abertura de espaço, né, para diálogos, a comunicação efetiva e os feedbacks constantes vão facilitar, então, a solução de problemas internos, bem como garantir bons resultados. E aí, nesse tipo de liderança, o líder ele vai avaliar a contribuição dos outros e normalmente reunir as pessoas para tomada de decisão. As opiniões e as visões dos liderados são muito importantes no processo de tomada de decisão, a gente já sabe disso, a gente já entende isso no nosso dia a dia, né, do ambiente organizacional, mas tomar decisões é importante sempre que seja através de um processo compartilhado, né? O consenso de todos os participantes normalmente vai contribuir de maneira significativa para que todos se sintam parte do processo, é importante demonstrar apoio, né? A partir do momento que os liderados ou a equipe fazem parte das tomadas de decisões, elas vão estar mais presentes, vão sentir mais sentido nesse trabalho. Por fim, a gente tem, então, a liderança liberal.
que vai ser o estilo de liderança em que o líder assume pouca ou quase nenhuma responsabilidade, então ele deixa a cargo da equipe a tomada de decisão, pois ele acredita que a equipe já está intrinsecamente motivada e que está orientada para os resultados, né? Podemos destacar basicamente que a liderança liberal é uma forma de liderar em que a pessoa que está em posição de comando concede basicamente plena autonomia, né, para que os liderados executem suas tarefas e tomem suas próprias decisões no dia a dia do trabalho. Então, basicamente, o líder liberal ele vai estar na posição de conselheiro, né? Ou seja, ele vai aconselhar e dar orientação para que o grupo esboce objetivo e ações, né? E as tarefas elas vão ganhar perspectiva com os debates. O que eu mais vejo nesse estilo de liderança liberal são nessas organizações, por exemplo, de tecnologias, né? Em que há uma meta a ser atingida, mas os liderados eles já entendem que a autonomia faz parte do processo criativo, né, para a entrega de resultados, e os líderes também entendem isso. Por isso, a liderança liberal ela está muito mais próximo, né, das pequenas startups, por exemplo, que são mais voltadas para a área da tecnologia, ou para grandes mesmo empresas de tecnologia, em que o líder ele vai ser mais esse conselheiro, esse orientador, né, porque a equipe já está intrinsecamente motivada e entende que precisa necessariamente atingir um objetivo e que isso já traz autonomia para os liderados, né? Então, basicamente isso. Bom, pessoal, então antes da gente entrar aí, né, nas lideranças contemporâneas, que seria a liderança adaptativa, a liderança catalítica e a liderança ressonante, eu vou deixar essas lideranças para a próxima aula, para que a gente possa debater. Então, eu espero que vocês também estejam presentes, para que a gente possa seguir a nossa discussão. E, basicamente, a gente vai, né, para além disso, falar sobre as habilidades necessárias de líder. A gente vai falar bastante também na próxima aula sobre o modo de liderança e o que diferencia, por exemplo, um líder de um gerente, o que diferencia um gerente de um chefe, quais são as ações, esses comportamentos. Então, na próxima aula, além de entender mais sobre os estilos de liderança contemporâneo, a gente vai fazer um panorama geral sobre essas diferenças entre gerente, liderança e chefia, e também a gente vai já pensar sobre a liderança e a sua importância, né, o seu papel nas organizações, pensando quais são, então, o que se espera para a liderança no futuro, né, quais são as tendências de liderança, e também a gente vai falar sobre a liderança tóxica, né, de que maneira atitudes tóxicas do líder vão minar a equipe, consequentemente, a longo prazo, minar a organização também. Então, eu já aproveito aqui nessa chamada para que vocês venham para a próxima aula para que a gente possa discutir sobre esses conceitos e que vocês também aproveitem esse espaço do Meet, que é um espaço rico justamente para a gente construir, né, esse processo formativo. Ou seja, tragam suas dúvidas, né, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega, e assim a gente fomenta uma discussão, a aula também fica mais interativa, fica mais interessante, eu não fico aqui falando, né, incansavelmente, a gente consegue ter uma troca. Então, você que está aqui assistindo, né, essa aula, eu já chamo você para a próxima segunda-feira, às 7h30, para que venha e que a gente possa conversar, debater juntos a segunda e última aula, né? Infelizmente, são só 2 meets. Então, aproveitem esse espaço, que é um espaço muito rico para a gente ter essa troca. Certo? Bom, para caso, né, alguém ainda tenha dúvida em relação aos prazos de atividades, só para finalizar, a atividade 1, então, é essa atividade do quiz. Todas as questões elas são baseadas no e-book da disciplina e nas discussões também dos conteúdos aqui nos Meets, né, que a gente discutiu, e também das telas interativas. Né? A atividade 2, que eu já expliquei para vocês, é o estudo de caso, é o que equivale à maior parte da média de vocês, então não deixe para a última hora. Prazo de envio, dia 29 de julho, não esqueçam de entregar, tá? A gente não vai conseguir pegar depois que esse prazo alcançar, então a gente não consegue receber mais material. Então, entreguem até dia 29, já comecem a fazer a atividade 2, né, antes que vocês fiquem sem tempo.
Basicamente, vocês vão ter que responder 3 questões dissertativas. Eu coloco sempre o mínimo de 10 linhas, porque eu sei que vocês conseguem entregar mais do que 10 linhas para articular teoria, articular prática, articular as discussões que a gente está fazendo aqui, as discussões que vocês vão exercer, que vocês vão ter acesso no material de vocês, através das telas interativas e também do nosso e-book. Então, qualquer dúvida, me coloco à disposição. Né? Os critérios de avaliação dos prazos de atividade, eu quero deixar aqui registrado. A gente tem um participante, Ismael, seja bem-vindo, está no finalzinho da aula, mas seja bem-vindo, fique à vontade. Essa aula vai ficar gravada, tá? Para que vocês possam ter acesso. Ok, obrigado. O sinal da internet aqui está muito ruim. Não tem problema. Espero que a gravação tenha ficado boa e você consiga acessar depois lá, tá? Basicamente foi a primeira discussão e convido você para a próxima aula, na próxima segunda-feira, nas 7h30, para que a gente possa trazer mais discussões, enfim, para a aula ficar mais interativa. Ok, obrigado pela atenção. Imagina, tamo junto. Qualquer dúvida é só me acionar. Deixo meu e-mail para vocês também, vocês têm diretamente acesso aí para falarem comigo, então estou aqui à disposição. Bom, e sobre os critérios de avaliação, então, da atividade 2, vão ser o aprofundamento da análise e argumentação crítica que vocês vão precisar fazer, a articulação entre teoria e prática, extremamente importante, a elaboração de respostas originais e autorais, né, então tomem cuidado com o plágio, a utilização de uma linguagem clara e formal, para que, obviamente, eu consiga entender o que vocês estão se comunicando, e, no mínimo, 10 linhas de resposta para cada pergunta, porque eu acredito que vocês vão me entregar mais do que isso, porque vocês conseguem, sim, articular, né, essas discussões, que são discussões que têm muito aí pano para manga para a gente discutir. Bom, como eu já tinha colocado, né, essa aula ela ficará gravada e disponível para vocês terem acesso a qualquer momento que vocês quiserem, ela faz parte do material formativo de vocês. Últimos esclarecimentos, né, pessoal? Na semana que vem a gente se encontra, a aula também estará gravada. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, né, pedagógico, ao conteúdo educacional, as teorias que a gente estudou aqui, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo da disciplina, vocês podem utilizar o Lex, né, para trazerem suas dúvidas, a gente pode abrir fórum ali para a gente discutir, eu me coloco à disposição novamente, né, para que a gente possa fomentar também esse material, esse documento. Agora, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à questão operacional, à questão técnica, né, ou seja, não consegui, por exemplo, anexar um trabalho na plataforma, ou tem algum problema que eu não estou conseguindo acessar o Meet, ou fui deslogado, ou minha nota não aparece, qualquer problema técnico que vocês tiverem em relação à plataforma Lex, aí eu vou pedir, por gentileza, que vocês entrem em contato diretamente com a equipe de tutoria, La Salle, né? Eles, com precisão e com prontidão, vão responder vocês da melhor maneira. É uma ótima equipe, da Caroline e do Vinícius. São muito prestativos, estão sempre aqui para nos apoiar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à questão técnica mesmo, operacional da plataforma, eu peço que vocês entrem em contato diretamente com eles, porque daí não fica mais na minha alçada. Certo? Bom, pessoal, é isso então, a nossa aula de hoje. É uma pena, né, que a gente não conseguiu ter mais participantes para que a gente pudesse debater, conversar. Então, fica aqui o convite para que vocês venham na próxima aula para que a gente possa aproveitar esse espaço e dar seguimento nesse conteúdo da nossa disciplina, que é uma disciplina que conversa bastante com o nosso dia a dia, conversa bastante com a nossa realidade organizacional, com a nossa vida profissional, e é muito importante que vocês também tragam essas contribuições para que a gente possa, né, trazer essas discussões para os dias atuais, para a nossa realidade, e que a gente possa refletir mais criticamente sobre isso também. Então, eu desejo a todos, né, e principalmente para o Ismael, que está aqui agora presente, uma boa semana,
Bom final de segunda-feira, me coloco à disposição novamente, e é isso, qualquer dúvida, estou aí, espero vocês então na próxima segunda-feira. Tá, pessoal, um abraço e boa semana. Obrigado, Bruno. Desculpa o meu horário aí. Sem problemas, Léo. Depois vê a aula lá e qualquer coisa traz as dúvidas para a próxima aula, tá certo? Tamo junto. Show, perfeito. Obrigado pela atenção. Bom descanso. Imagina. Descanso também. Tchau, tchau.